Olá pessoal, me chamo Eduardo Kaufmann, sou consultor em dependência química e neste momento desejo abordar para vocês a questão do universo familiar dentro da dependência química. Percebemos que atualmente a nossa sociedade se encontra num processo de insanidade. O modo de vida ao qual estamos habituados tem levado os cidadãos a procurar nas substâncias psicoativas, nas drogas, muitas vezes o alívio para os seus sentimentos ruins, a sua ansiedade, os seus temores e assim por diante. Quando se tem um problema de dependência química dentro da família, obviamente há toda uma desorganização. Geralmente essa família já vem de um contexto disfuncional, ou seja, ela já tem algum transtorno de funcionamento dentro da família, porque muitas vezes aquele indivíduo que está fazendo uso de substância, ele é apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior. Mas mesmo assim, a partir do momento de alguém dentro da família estar vivenciando, né, a questão da dependência química, começa a haver uma série de transtornos dentro desse núcleo familiar. O que a gente percebe nesses anos de trabalho dentro da dependência química é que, de uma forma geral, a sociedade é muito leiga com relação ao assunto dependência química. E se tem também muitas questões culturais que trazem alguns empecilhos para que se possa ter um tratamento efetivo da questão da dependência química dentro das famílias. O preconceito, a vergonha, o medo, né, a falta de estímulo para se procurar ajuda, né, faz com que muitas vezes a família fique adiando, literalmente empurrando com a barriga, tapando o sol com a peneira, né, diante de um problema que, se não tratado o quanto antes, né, vai ter uma progressividade que pode levar inclusive o indivíduo à morte. Então, dentro desse contexto, né, percebe-se também que muitas vezes o familiar ele se acomete de mesmos sintomas que o dependente tem dentro da sua doença, dentro do seu estado doentio. O mais comum deles é a negação do problema. Então a gente vê muitas vezes os familiares negando para si próprios que a sua pessoa, que o seu ente querido, que o seu familiar tenha esse problema de dependência química. Lembro de um fato bem significativo que ocorreu com um pai de um rapaz dependente químico, o qual eu estava em trabalho de orientação dessa família, que num determinado momento da consulta, né, me disse com todas as letras: Eduardo, eu não consigo admitir que meu filho é dependente químico, porque com isso eu vou estar assinando meu atestado de incompetência como pai. Na realidade, né, está aí bem posto a questão moral, né, da doença, coisa que a gente tem que procurar eliminar desse contexto e analisar a questão de doença, né? Obviamente, nunca esquecendo que a dependência química é uma doença que afeta, né, o sistema nervoso central do indivíduo de tal forma que em determinado ponto dela começa a influenciar nos seus valores, na sua moral, na sua conduta. Mas previamente a isso, há toda uma alteração neurobiológica e assim por diante. Então temos que focar na questão de tratamento como doença, não numa questão de moralidade. A família tem que se despir desse tipo de conduta para poder humildemente, né, recorrer às ajudas que existem hoje dentro da sociedade. E por falar em ajuda, uma das propostas da DK Consultoria em Dependência Química é justamente fazer esse trabalho de orientação familiar, trazer conteúdo, trazer informação. Gente, se a gente parar para pensar, existem pais, mães que nunca tiveram acesso à droga, não sabem nem como identificar se o seu filho está usando droga ou não, os sintomas, tipos de droga, que encaminhamento dar, né? Enfim, uma série de situações que muitas vezes ações rápidas, né, eficazes poderiam ser tomadas lá no início de todo o processo. Então, um dos objetivos da DK Consultoria é justamente esse: poder instrumentalizar essas famílias para que elas possam agir, né, de maneira mais eficiente, mais correta, antecipando muitas vezes algumas dificuldades com relação a essa questão da dependência química e também já tratando problemas específicos que podem estar ocorrendo. Dessa forma, então, a gente procura passar esse conhecimento através de trabalhos de psicoeducação, de orientação, né, de abordagens, né, de orientação para melhor desenvolver toda essa dinâmica de tratamento junto à família. Não esquecendo
que a família também, como eu falei anteriormente, agrega alguns comportamentos para si própria, que são da natureza da doença. E então também essa família necessita, né, de abordagens terapêuticas específicas para o seu tratamento individual no primeiro momento e logo em seguida em conjunto.